Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 15, tá? Vai ser uma aula de revisão geral da unidade 1, ou seja, vai condensar, compilar aqueles conhecimentos ali para você poder revisar, né? Tudo que viu, tudo que você viu você já estudou, mas aqui é um compilado dessas informações, tudo bem? Então, na aula de hoje, dá uma olhadinha aqui. Olha os assuntos abordados aqui. Falaremos aí sobre grandezas e unidades de medida, né? Da física, grandeza e unidade de medida. Aí também está envolvido o movimento uniforme, aí da parte 2 e da parte 5. E aí o movimento uniformemente variado da parte 2 e ainda sobre queda livre, ou seja, as partes mais importantes aí da unidade 1. Vamos lá, pessoal? Então, olha só, da aula 2.1, você vai ter o quê? Grandezas e unidades de medida. Transformar as unidades, comprimento, massa, tempo, unidade de medida no sistema internacional. Então, para deixar claro aqui, quando eu falo grandeza e unidade de medida, eu tenho que deixar claro que elas são classificadas em grandezas escalares, tá? Então, a grandeza escalar é o quê? Grandeza escalar, por exemplo, vai ser o quê? Comprimento, né? Que pode estar em quilômetro, em metro, em centímetro. Outro exemplo de grandeza escalar, tempo. Tempo é uma grandeza escalar, que vai estar sendo medida em hora, minuto, segundo. E o outro exemplo de grandeza escalar vai ser o quê? Massa. E essa massa pode estar sendo medida em quê? Quilograma, grama ou miligrama. Tá? Ou ainda eu posso ter o quê? Grandezas vetoriais. Essas grandezas vetoriais podemos citar como exemplo o quê? A velocidade. Olha a unidade da velocidade, quilômetro por hora, metro por segundo. Outro exemplo de grandeza vetorial, a aceleração, ou seja, quilômetro por hora ao quadrado, ou metro por segundo ao quadrado, ok? E outro exemplo de grandeza vetorial é a força, que está sendo medida em Newton. Então, assim, para distinguir um tipo de grandeza da outra, quando você for fazer avaliação, né, revisando aí, grandeza escalar e vetorial. Para você distinguir, basta você lembrar o seguinte, tudo que for grandeza escalar, você vai ter que representar apenas com um número seguido da unidade de medida, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou falando, aqui, né? Quando eu estou falando aí de comprimento, tempo e massa, eles são perfeitamente descritos apenas com o número seguido da unidade de medida, né? Então, falou o número e a unidade, acabou, está descrito a grandeza, é uma grandeza escalar. Agora, por outro lado, se eu vou falar de grandeza vetorial, eu vou ter que estar analisando o quê? O módulo, a direção e o sentido, né? Então, o carro tem uma velocidade lá, 100 km por hora, mas em qual direção, em qual sentido, né? Um boxeador aplicou 100 newtons de força no golpe, mas essa força foi em que direção e em qual sentido? Então, assim, toda a grandeza que você deve informar, além do valor dela, da intensidade, do módulo, informar para onde? Para onde? Foi direita, esquerda, cima, baixo? A direção e o sentido, ela é o quê? Vetorial. E aquela grandeza que você falar assim, qual que é a temperatura? É tantos graus Celsius. Pronto, é escalar, né? Qual que é a massa da caneta? Pronto, aí você falou o número, a unidade, acabou. Tudo que for só as duas informações é escalar. Tudo que tiver uma informação a mais, além de falar o valor, tem que dizer para onde vai, a direção, o sentido, lembre-se que são grandezas vetoriais, tudo bem? Então, para ficar claro, escalar e vetorial. Vamos nessa, pessoal! Unidades de comprimento, né? Do maior ao menor, você vai ter o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, o metro, né? Conhecido. Aí diminuindo o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Então nessa ordem você vai ter uma simbologia para cada um deles, ó, o km, quilômetro, hectômetro, decâmetro, aqui o próprio metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada um deles vai ter esses prefixos aí para você poder escrever, né? Do maior, de coisas muito grandes até coisas mais pequenas, tá? Aí as suas unidades. O quilograma aqui é mais, quilograma aqui é mais, menos, menos e menos. Pronto, o quilograma, ele vai ser o quê? 1000 gramas, né? Então 10 à terceira equivale a 1000. Então
quilograma, 1000 gramas, né? Aí você vai ter aqui 10 a segunda do grama, vai ser 100, né? Aqui 10 elevado a 1 vai ser 10 do grama, ok? Aí agora aqui, onde está menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3, que é o caso do miligrama, aí vai ser o quê? Seria equivalente a dividir por 1000, né? Aqui seria equivalente a dividir por 100 e aqui seria equivalente a dividir por 10. Enquanto que daqui, ó, para cá, você está multiplicando, tem um fator multiplicativo de 10 em 10, aqui você está dividindo por 10 em 10, ok? Para grandezas maiores, aqui, ó, né, prefixos maiores ou ainda prefixos menores. Agora, a sua unidade do tempo, vamos apagar aqui. Mais, menos, menos, menos. Unidade do tempo, vamos lá, basta você lembrar as alterações do tempo. O dia, né? Se você quer converter para hora, vai ser o quê? Multiplicar por 24, né? Ah, mas tem hora, professor, eu quero converter para dia, divide para 24. Tem horas e tu quer converter para minutos, multiplica por 60. Ah, não, mas eu quero de minuto converter para hora, divide por 60. Eu tenho minutos no exercício e eu quero converter para segundo, multiplica por 60. E se for o contrário, tem segundos e eu quero converter para minutos, divide por 60. Então os fatores multiplicativos, 24, 60 e 60. Agora, se vai dividir por ele ou multiplicar por ele, depende da ordem, né? Qual dessas partes aqui você quer trabalhar no exercício. Na aula 5.1, falou aí sobre o movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme, distância, velocidade e tempo. Nesse caso, a distância vai ser o quê? A distância percorrida. O tempo, né, vai ser o tempo gasto para ele percorrer essa distância e a velocidade vai ser constante. Como é um movimento uniforme, vamos lá, como é um movimento uniforme, você vai lembrar que em movimento uniforme a velocidade não muda, a velocidade é constante, então a velocidade vai ser sempre a mesma. E aí existe uma relação, ali ó, existe uma relação matemática ali, ó, distância percorrida é igual a velocidade média, né, multiplicado pelo tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Aqui, ó, você vai ter essa equação aqui, ó, distância percorrida vai ser a sua velocidade média multiplicada pelo tempo, tá? Aí tem um mnemônico aqui, ó, deitado vendo TV, tá? Mnemônico para você lembrar da equação. Então a sua função horária, posição, né, a sua distância final, a sua distância inicial, a sua velocidade que não vai mudar, é velocidade média e o seu tempo. Só lembrando as unidades, metro, metro por segundo e segundo. Aí na aula 8.1 você vai ter o quê? Movimento uniforme, gráfico da posição versus tempo, velocidade instantânea e determinação gráfica da velocidade instantânea. Então olha só, movimento uniforme quer dizer o quê? Você pode ter um gráfico de distância por tempo. Esse gráfico de deslocamento pelo tempo vai ser linear, ou seja, vai ser um gráfico linear, né? Relacionar distância percorrida e tempo. Você vai ter posição e trajetória em função do seu movimento uniforme, ok? A posição ocupada em cada ponto e a trajetória vai ser as posições sucessivas que esse objeto vai ocupar com o passar do tempo. Vamos tirar aqui. E ainda você vai ter um gráfico da distância percorrida, né? Que ele pode ser envolvido relacionando aí velocidade e tempo ou posição e tempo, ok? Velocidade média. O conceito ali de velocidade média vai distinguir de velocidade instantânea. Vamos lá, velocidade média. Você imagina um ônibus, né? Ele partiu de uma linha, partiu de um ponto, passou ali pegando vários alunos, então teve um ponto que ele foi mais rápido, teve um ponto que ele foi mais devagar, aí depois ele aumentou a velocidade de novo e chegou lá no final. Velocidade média eu não estou olhando para essas variações de velocidade. Eu só estou olhando para quanto foi que ele se deslocou. Aí eu vou analisar o deslocamento. Em quanto tempo isso aconteceu? Aí eu vou olhar o tempo. Aí dividir o deslocamento pelo tempo, pronto, tenho a minha velocidade média. Significa que eu não estou analisando se o corpo aumentou ou diminuiu, certo? Agora, se ele mantivesse em toda a trajetória com velocidade constante, ele tem movimento uniforme, tá? Ele tem movimento uniforme. Agora, na prática, quando eu quero calcular a velocidade média de alguma coisa, nem sempre vai ser um movimento uniforme. Vai ser só o fato de que eu estou analisando a velocidade
geral do corpo, apesar dele ter tido variações. Tudo bem? Agora, a velocidade instantânea, por outro lado, vai ser eu analisar aquela velocidade no ponto. Vamos colocar aqui, velocidade. Subiu, passou um tempo aqui, ficou constante, diminuiu. Então, velocidade instantânea, velocidade no ponto. E aí a equação para você calcular a sua velocidade média vai ser essa aqui, ó, tá? Velocidade média vai ser o deslocamento, desenvolvido, dividido pelo intervalo de tempo. Então, velocidade média você analisa de caminhada, de corrida, velocidade de um carro, tá? Unidade em quilômetros por hora, é convencional, né? E em metros por segundo. É claro que existe um fator de conversão, que é o 3,6. Se uma moto, em uma viagem, percorre uma distância aí de 560 quilômetros em 8 horas, você provavelmente, ou muitas outras pessoas diriam, a moto desenvolveu, em média, 70 km por hora. Aí você fala, 70 km por hora. O que isso significa? Né? Se você pegou a distância aí, 560, dividiu pelo tempo, 8 horas, vai obter o quê? 70. 70 é o quê? Quilômetros por hora. Né? Então, velocidade média é a distância que ele percorreu, dividida pelo tempo. Olhando isso aí num gráfico, olha só, o 560, eu dividi em várias partes aqui, ó, 70, 70, 70, 70, certo? Então, a cada hora, a interpretação dos 70 km por hora, a cada hora ele andou 70 km e ele manteve isso, a cada hora andou 70 km. A área sobre o gráfico da velocidade pelo tempo nos fornece a distância percorrida, tá? Então, toda vez que eu tiver um gráfico aí que for velocidade e for aqui tempo, a área abaixo desse gráfico aqui, ó, essa areazinha, vai significar o seu deslocamento, ou seja, a sua distância. Agora, interessante, né? Se o gráfico ele tiver aqui uma parte acima do eixo, né? Área 1, uma parte abaixo do eixo, área 2, olha só, e vai ter uma situação em que ele vai ter, aqui ó, um trapézio, né? Então aqui nesse primeiro caso, ele tem um retângulo, vamos lá, no primeiro caso aqui, né? Esse primeiro caso, ele tem um retângulo, né? Aí toda vez que tu for calcular a área dele, é só você lembrar, né? É base do retângulo multiplicado pela altura, né? Então base dele vai ser esse tempo 2 menos o tempo 1 multiplicado pela altura. Esse outro aqui, ó, aí você vai ter o quê? Vai ter um trapézio, né? Aí você vai ter um trapézio, a parte de cima dele, o trapézio, né? Aí tu vai ter um deslocamento negativo abaixo do eixo, que é um triângulo. Então toda vez que tu tiver um triângulo, vai ser o quê? Base multiplicado pela altura e dividido por 2, tá? Então aqui, ó, base multiplicado pela altura e dividido por 2. E aqui tu tem um trapézio, aqui, ó, aqui é um trapézio, né? Aí nesse trapézio, para você calcular a área dele é o quê? Base menor mais base maior multiplicado pela altura e dividido por 2, tá? Vamos nessa, pessoal. Então, assim, para cada situação dessa, cada gráfico, vai ter aí equações diferentes, né? Base vezes altura. Aqui, o triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. E o trapézio vai ser o quê? Base menor mais base maior multiplicado pela altura dele e dividido por 2, tá? Então, cada figura geométrica dessa vai ter uma equação específica aí da matemática para você utilizar. De qualquer forma, o que você não pode esquecer é que isso aqui só vai significar o módulo do deslocamento se for um gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Se for de outras grandezas, não significará isso aí. A tabela permite construir os seguintes gráficos. Então, o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, a velocidade, ela é medida em quê? Metros por segundo, tá? E o tempo aqui, ó, eixo horizontal, tempo em segundos. Então, se eu mantiver aqui, ó, 20, né? 20 é o quê? 20 metros por segundo. Esse corpo, ele mantém-se constante com velocidade 20. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da velocidade é uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, essa velocidade ela nem vai aumentar, ó, e nem vai diminuir, ok? Não vai aumentar e nem vai diminuir. Ela é constante, tá? Então aqui é um movimento uniforme. Ali na aula 10.1 você teve o quê? Movimento uniformemente variado, parte 2, cálculo da velocidade, cálculo da distância percorrida, velocidade em função da distância. Então vamos lá. Movimento uniformemente variado. Nesse caso,
ele é um movimento que tem, ou seja, que ele apresenta uma aceleração constante, tá? E aí quando você fala aceleração, é só você lembrar, aceleração é o quê? É a mudança da velocidade, tá? Mudança da velocidade. Essa mudança da velocidade pode ser para mais, e aí vai ser uma aceleração. Pode ser uma aceleração positiva, né? Então aumentou a velocidade. Ou pode ser uma aceleração para menos, ele vai reduzir a velocidade. Então a gente chama de aceleração e desaceleração, né? Então quando o corpo vai aumentar ou quando vai diminuir. Matematicamente, vamos lá, pessoal. Matematicamente fica assim. Você vai colocar que a aceleração vai ser a sua variação da velocidade. O que isso significa? O quanto que essa velocidade mudou dividido pelo tempo, né? O tempo decorrido para que acontecesse essa mudança de velocidade. E aí o movimento ele é acelerado quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Então a velocidade em módulo ela aumenta. E ele pode ser um movimento retardado quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, ou seja, sinais opostos. E aí, nesse caso, o módulo da velocidade diminui, tá? Então, no primeiro caso aqui, é só você lembrar, quando ambos forem positivos ou positivos, né, ele é acelerado. Ou, quando ambos forem negativos e negativos, movimento acelerado. Agora, no segundo caso aqui, se a velocidade ela for positiva e a aceleração negativa, movimento retardado. Ou se a velocidade for negativa e a aceleração positiva, também movimento retardado. Tudo bem? Então fica a dica. Nesse caso aqui, a variação do deslocamento, né? Relacionando o deslocamento dele em função da velocidade e da aceleração, vamos ter isso aqui, essa equação, né? Variação da posição vai ser velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí, se a sua velocidade inicial for zero, ou seja, se ele partir do repouso, a equação fica muito mais simples, né? O deslocamento é 1/2 da aceleração ao quadrado. Existe a possibilidade de eu calcular sem eu utilizar o tempo, tá? Vai ter questões em que ele não vai dar o tempo, então você vai ter velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa aqui vai ser a equação de Torricelli, tá? E aí, se eu escrever ela num caso onde o corpo parte do repouso, eu vou ter ela muito mais simples, né? Velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Ok? E ainda a equação horária da velocidade vai ser o quê? Velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ok? Reescrevendo ela para o caso de um início de movimento em repouso, velocidade final igual aceleração vezes tempo. E ainda na aula 13.1 falamos sobre queda livre, aceleração da gravidade e equações da queda livre. Nesse caso, a queda livre, eu penso o seguinte, a aceleração, ela é a própria aceleração da gravidade, certo? Então vamos lá, na queda livre, a aceleração será a própria aceleração da gravidade. Se o corpo é lançado para cima, o corpo foi lançado para cima, então ele está indo contra a gravidade. Então a velocidade dele, com o tempo, vai diminuindo, certo? Ela vai desacelerando. Agora chegou lá em cima, ele caiu, está em queda livre. Aí então ali ele está favorável ao sentido da gravidade. Então os valores da velocidade vai aumentando, tá? Então na subida ele é desacelerado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e na descida ele é acelerado. Quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que muda é o sinal, né? Negativo para a subida, positivo para a descida. Vamos lá, pessoal? Então a queda livre, nesse caso da queda livre, a gente considera que a resistência do ar é nula, é desconsiderada, ou seja, não vai influenciar. Também pensamos que a aceleração seja a própria aceleração da gravidade, né? O valor dela mais próximo, 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas é muito comum nos livros, nos materiais, eles arredondarem para 10, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. O próprio enunciado, a própria questão traz isso. E aqui, ó, uma aproximação, né? E nesse caso da queda livre, eu posso considerar isso aqui, velocidade final igual velocidade inicial,
mais gravidade vezes tempo. Se a queda é livre, a gente vai ter o quê? A variação do deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Ok? E eu posso também, para a queda livre, utilizar a ideia aqui da equação de Torricelli, ou seja, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. Ok? Então, na queda livre, olha lá, ó. Na queda livre, não esqueça, tá? Os corpos, mesmo que eles possuam massa diferente, vamos lá, na queda livre, os corpos, mesmo que eles possuam massa diferente, ou seja, peso diferente, eles vão chegar ao mesmo tempo, tá? Porque ambos estarão sujeitos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Um pensamento antigo era que coisas mais pesadas cairiam mais rápido, tá? Mas isso já foi desacreditado. O conhecimento atual é que todos os corpos sofrem a mesma aceleração da gravidade, então seja uma pedra ou uma folha de papel, se você amassar a folha de papel e soltar, ambas chegarão juntas ao solo ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal? Então aqui, ó. Vamos lá, pessoal? Aqui na ilustração, você tem um objeto aí mais pesado, né? Pode ser uma bola de boliche caindo, aqui uma bolinha pequena caindo, e perceba que eles vão cair juntos, né? Porque você vai retirar o ar, né? A resistência do ar. Tudo bem? Bom, olha só. Então agora, pessoal, eu desejo a vocês uma boa avaliação parcial, tá bom? E a nossa aula foi isso. Até a próxima. Tchau, tchau.